Bom, bora lá. Eu vou criar um CRUD do zero aqui então, utilizando o Java Spring com o Timeleaf. A gente já tem esses exemplos aqui que a gente fez. E eu vou criar um do zero agora para poder passar por todas as etapas e tal. E ficar claro alguns aspectos também. Então vamos lá, aqui para o IntelliJ. Vou criar um model novo. Vou criar uma classe nova. A gente já tem essas quatro aqui. Caso, sei lá, vou colocar player da vida. Player, nova classe. Aqui vou colocar os atributos, ID, nome e sei lá, position. Podia ter idade, alguma coisa assim, mas tudo bem. Aqui já temos os atributos, agora é só dar um generate aqui e pegar os getters e setters. Ctrl para selecionar tudo, beleza, tá pronto. A gente já tem aqui o nosso model pronto, certo? Vou fechar tudo aqui. E caso a gente precise pegar como referência ali para dar uma lembrada, alguma coisa, alguma sintaxe, a gente abre novamente. Só vou deixar o play aberto, que é o que a gente criou agora. Beleza, tudo bem, temos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa controller. No caso, a gente já tem a nossa pasta criada, então é mais fácil. Mas é bom a gente saber que tem essa arquitetura aí dentro aqui de source, main, java, aí o nome do pacote, aí dentro do pacote tem o controller, DAO, model, service. E essa é a parte do back-end. Na parte do front aqui, a gente vem resources, templates, e aí separamos as pastas certinho. No caso aqui tem animal, faculdade, jogo, playground que a gente usou para brincar ali com a primeira e a segunda página e usuário. Então, vamos aqui para controller e essa parte aqui a gente tem que ficar ligeiro, que é para colocar as tags aqui, não sei o nome específico, mas vamos lá. No caso, player controller é uma controller, então a gente coloca aqui em cima que é uma controller e ok, se eu não me engano, ainda tem mais uma que é sobre o mapping. A gente tem que dar um get mapping. Quer ver? A gente dá um get mapping aqui, um request mapping, né? Se não me engano. Request mapping. E aqui vai ser. Vamos colocar em português aqui para a gente diferenciar. Esse jogador, só para confirmar, vamos aqui no game. Ele tem o request mapping, exatamente essa sintaxe. Beleza, já mapeamos aqui a controller, correto? Depois que a gente mapear uma vez a controller, a service e o DAO vai ficar mais fácil de entender, mas por enquanto vamos seguindo dessa forma. Bom, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é listar. Então, vamos dar aqui um get mapping, no caso a gente é uma rota get, não é um post, né? A gente não está consumindo um form ali, consumindo os dados. Então a gente pega aqui o get mapping, ele vai vir de jogador e vai ser listar no caso, né? Vai dar um listar, a gente dá um public class. Já que ele formata aqui pra gente, só dá um save que ele já formata. Aqui a gente coloca um public string, vai retornar uma string pra gente. Vai ser get players list. Player list, tá bom. Tá. Deixa eu deixar como vazio aqui. Só para teste primeiro. Beleza, essa é a estrutura aqui da nossa primeira rota. Vou fazer uma por uma em vez de fazer todas de uma vez. Acho que fica mais fácil de compreender. Então temos aqui get mapping, listar, public string, get player list. No caso aqui, ele não seria list, coloquei errado. No caso aqui, a gente vai acessar a página, né? Então get como que eu posso colocar? All players page, all players page, melhor, página de todos os jogadores. Ok, agora nós precisamos de uma service. Eu vou criar ela aqui primeiro. Dois pontos, new. Vamos colocar aqui player service, seguindo essa sintaxe aqui. E aqui em cima dela a gente coloca aqui uma service por Spring monitorar, beleza? E voa lá, tudo bem, vamos deixar assim por enquanto. E agora vamos criar o DAO, aproveitar. Player fake DAO, no caso aqui vamos colocar fake DAO porque é um banco fake, né? Que a gente está simulando, mas
para aprendizado, por enquanto, a gente utiliza esse fake DAO, então não tem problema. Vamos colocar aqui repository em cima do fake DAO. Beleza, temos aqui o DAO service, tudo ok. Vamos aqui na controller a gente vai precisar acessar o serviço, né, com base naquela arquitetura que a gente sabe. Controller, puxa service, depois para o DAO e vai retornando até jogar para a página do usuário. Então aqui a gente dá um auto-wired para o serviço que iremos importar, que é o player service. Aqui a gente coloca um private player service. Beleza, importamos aqui. E aqui a gente faz o inverso, né? Mas vamos criar aqui primeiro o serviço. Criar o serviço, não, chamar o serviço e depois a gente cria ele. No caso que a gente vai querer todos, então a gente vai querer uma lista de player. Certo? Aqui eu escrevi errado, player. Eu tenho que importar. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu digitei errado. Lista de player. Aqui, ó. Ele importou do model, beleza. Importa a lista aqui do Java Util também. E aqui ele já vai sugerir pra gente player list. Aqui a gente vai puxar o nosso serviço. A gente coloca player service. E aqui a gente vai criar. No caso, a gente vai chamar uma e vai criar após. Como não existe por enquanto, a gente vai colocar aqui um find ou um list. Vou colocar um list como exemplo. Beleza, list. Ok. Aqui tá vermelho porque ele não existe, então a gente vem aqui no nosso serviço, a gente vai criar ele. Public. Ele vai retornar uma lista de player. Ele vai pedir importação mais uma vez. Aí aquele list que a gente criou. Tá, vamos importar aqui. Beleza. Tá ok. E agora? Ele vai precisar chamar o DAO, né? No caso, o service aqui a gente cuida apenas de regra de negócio. Mas antes disso, agora no fim, como a gente não tem muita coisa a fazer, a gente só vai puxar da DAO. A gente vem aqui, puxa mais uma lista de player list, e aqui a gente vai precisar da nossa DAO. Vamos criar aqui auto-wired, private. O que eu posso colocar aqui, qual que é o nome que a gente colocou? Player fake DAO. Eu vou deixar só player DAO, porque qualquer coisa depois é só a gente trocar esse DAO aqui, ele vai manter o nosso DAO. A gente não precisa alterar no código por completo, apenas aqui na hora de declarar. E aqui a gente vai criar um list também. No caso pode ser outro nome para que você aprenda aí. No caso vou usar o mesmo list aqui no DAO. Ok, ele vai retornar e aqui a gente vai dar um return nessa lista. Ok, aqui está reclamando porque a gente ainda não tem. A gente vai entrar no DAO para poder criar. Vamos fazer a mesma coisa. No caso aqui, deixa eu ver se eu estou respeitando aqui, beleza. Public list de player. No começo a gente vai ter que fazer essas importações mesmo, mas depois de uma vez importado para fazer essa parte de lista vai ser mais fácil para fazer o resto do CRUD, certo? Então aqui importamos, vai ser um list, né? Como eu havia dito, certo? E aqui ele vai ter que retornar a nossa lista. No caso, por enquanto a gente não tem. Vamos deixar no OK e vamos criar aqui a parte do DAO, a parte de popular, certo? No caso aqui a gente vai ter um private, um mapa, né? Que a gente vai criar um banco aqui, um fake database, que ele vai ter um integer como chave e como valor ele vai ter player, certo? Vamos importar o mapa aqui também que ele precisa. Ok, temos aqui, mas ele ainda está zerado, né? Vamos criar um construtor para esse fake DAO. Sempre que a gente instanciar ali nosso projeto, ele vai criar esse construtor. No caso aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou deixar como vazio, a gente vai não precisar passar nada. E aqui ele vai criar para a gente um new hash map. Assim ele está instanciando, ele vai instanciar uma vez.
E beleza. Depois disso a gente vai precisar popular ele, né? A gente vai criar aqui um populate database, pode ser. E a gente vai criar ele aqui agora. Deixa eu deixar um private aqui, porque é só aqui que vai chamar. A gente não pode deixar ele como global. Populate database, tá? Return void, certo. No caso aqui ele não vai retornar nada, né? Tem que colocar o void, esqueci. Aí, beleza. Bom, agora a gente vai criar um banco fake aqui. Vamos pegar o nome do nosso banco e dar um put. Aqui ele vai precisar da chave do valor, por enquanto a gente não tem nada, então vamos criar aqui primeiro, instanciar um objeto da nossa classe player. Vamos colocar aqui first player, correto. E aqui a gente instancia player, certo? Criamos o player. Bom, quais são os atributos que a gente vai colocar? Bom, a gente vai precisar colocar um ID, já que a gente coloca dinâmico também. Vamos deixar ele como 1 aqui por enquanto. Vamos colocar um nome, vamos colocar, sei lá, Messi. E o set position, vamos colocar meio atacante, sei lá. Beleza, temos aqui. Aqui a gente vai colocar a chave, no caso é o ID, e depois ele próprio, que é o objeto. Beleza, fazendo isso, ele já vai estar populando aqui o nosso map. A gente vai precisar fazer isso, sei lá, umas 3, por exemplo, acho que já está válido. Mas antes disso, vamos deixar dinâmico esse ID aqui, pelo menos dessa forma. Private static ID, começar de 0. No caso aqui ele é um int, né? Beleza. E aqui a gente vai criar mais um método para poder gerar esse ID para gente. Então, generate next ID. Aqui ele vai retornar o próprio ID, né? Ele vai retornar um int. E tá. A gente pega esse ID estático, adiciona mais um e retorna ele mesmo. Assim ele vai estar gerando o próximo ID para a gente. Aí basta a gente deixar um generate ID aqui que ele vai estar fazendo esse autoincremento para a gente. Beleza. Dessa forma já vamos ter um. Vamos criar mais dois aqui para ficar mais interessante de compreender. Não pode esquecer de alterar aqui, senão ele vai estar adicionando duas vezes, vai sobrepor no caso. Aqui vamos colocar Neymar, atacante. E aqui a gente coloca Cristiano. Cristiano, atacante. Melhor, Haaland. Haaland. Aqui a gente coloca third player. Tem que alterar o nome aqui das variáveis, se correto. Third player a gente coloca aqui, aqui, e se não me engano aqui também que a gente não colocou. Tá, ele vai adicionar, vai gerar, tal, tal, tal. Beleza, já temos aqui o nosso fake database. Correto. Beleza. Aí aqui no DAO vai ser fácil, a gente vai precisar mexer poucas coisas para fazer o CRUD agora, já que a gente tem aqui essa parte. Bom, deixa eu tirar aqui. Beleza. Voltando aqui para o list. Voltando aqui para nossa rotina, a gente quer criar o list, né? Vamos retornar aqui. A gente vai acessar o nosso database e vai dar, no caso aqui a gente vai ter que retornar um array, né? Então vamos dar um array list aqui, vamos instanciar um do array list e aqui a gente coloca database get values, que a gente vai pegar todos, se eu não me engano acho que values, é isso mesmo. E aí ele vai retornar essa lista pra gente. Passando aqui pelo down ele vai retornar, ele vai vir aqui para service, injetar aqui nessa lista. Vou retornar aqui e vai retornar para o nosso controller. Retornando para o nosso controller, ele vai estar aqui. E beleza, agora a gente precisa da nossa página, né? No caso, o endereço dela vai estar aqui dentro do template, vai ser barra player barra list. Então, seguindo isso, a gente vem aqui no templates, vem aqui em directory, player e mais um aqui vai ser list. Já é um HTML. No caso aqui eu não sei a sintaxe por completa do TimeLeaf, mas a gente está aprendendo junto. Vamos lá, layout, decorate,
Aí eu vou precisar copiar ali, porque no Mac eu não lembro onde é que fica o negócio. Aqui é layout, layout. E cadê? Aqui, ó, vou copiar esse aqui e o resto a gente faz na mão. Aqui, ó. Aí aqui no body a gente coloca div layout. Aqui é body, se não me engano. É fragment, body. Aqui, nesse caso específico, a gente fez desse jeito front, então a gente vai seguir esse padrãozinho para poder seguir esse mesmo layout. Então temos essa aqui, a sintaxe, vamos alterar aqui para lista de jogadores. Aqui já vamos colocar um H1 com o nome de lista de jogadores. Beleza. Temos aqui então a nossa página. Aí para teste, vamos criar a nossa tabela aqui já. Vou criar a tabela aqui e a gente já visualiza algumas informações, mesmo que ela fique feia aqui. Se eu não me engano é tr e aqui vai ser thead. A gente coloca id mais 2, né, que é nome e posição. Tá. Depois a gente utiliza isso. Aí aqui a gente coloca tr. Acredito que seja isso. Se eu estiver errando, eu dou uma olhada ali no outro exemplo. E aí coloca qualquer coisinha aqui só para teste, para ver se ele está pelo menos gerando a página e depois a gente integra ali com o back-end, que eu acho que até já esteja integrado. Bom, vou rodar aqui em modo de debug. Deixa eu abrir aqui. Beleza, já rodou. Ah, a gente tem que criar layout aqui, o nosso player, mas vamos mudar na própria rota aqui. É jogador que eu coloquei ou player? Já que eu dou uma olhada, acho que é player. Aqui, ó, tá certo, jogador. Já achou a página, ou seja, o front tá ok. Agora falta a gente colocar de forma integrada aqui com o back-end, mas antes disso eu vou criar aqui o layout para poder ficar mais fácil da gente navegar. Vamos lá, layout, aqui eu vou achar a faculdade, copio esse ali inteiro aqui. Aí aqui, vamos lá, vai ser jogador, jogador, jogador. No caso, eu estou usando aqui o exemplo que a gente tem desse template. Aí o que eu faço? Na teoria a gente nem precisa fazer isso. Vamos aqui, ó, pegar o nome certinho. Aqui vai ser players. Pode ser players, não tem problema não. Só de exemplo mesmo. Coloca no ID. A gente coloca aqui em Area Controls. Para ele controlar esse ID, essa div. Esse jogador, criar jogador, listar jogador, detalhes. Tá, acredito que isso já vai fazer funcionar. Vamos aqui dar um stop e rodar em debug mais uma vez. Espero o Spring rodar. Tá, certo. O Maven ali gerar pra gente. E tá aqui. Só falta mudar o nome que eu esqueci. Aqui tá a faculdade, aqui eu coloco o jogador. Bato o projeto para rodar mais uma vez. E tá lá. Criar, listar e detalhes. Só que se a gente clicar aqui vai dar problema, porque a gente ainda não tem pronto, apenas o listar, certo? Então, ok, vamos agora integrar com esse listar. Bora lá. Inclusive, no front que eu tenho que colocar no plural, né? Mas tudo bem, isso aí não é problema por agora. Vamos integrar aqui na nossa lista. Eu vou fechar o layout aqui. E vamos lá. Se eu não me engano, aqui a gente coloca th field e primeiro a gente tem que mexer nesse tr, porque a gente está mexendo com uma lista, então a gente abre essa th do timeleaf e it, ou seja, para cada. Aqui eu vou colocar player, para cada player dentro de players list, ou tá player list, vamos ver como que eu coloquei na controller, tá? Player list. Ah, mas eu ainda tenho que criar aqui. Tá, vamos voltar aqui pro back-end antes de eu mexer no front, porque eu vou precisar criar um model aqui.
final model para a gente poder retornar esse objeto. Você pode importar aqui, certo? Tá. E aqui a gente dá um model add attribute. O nome vai ser players list. Acho melhor que player list. Players list. E aqui passa o player list. Então, vamos colocar o mesmo para estabelecer o padrão. Tá, ou seja, a gente vai estar pegando essa lista aqui e vai estar jogando aqui para o model. E dessa forma ele vai estar jogando para o front-end o nosso objeto. Nossos objetos. A gente volta aqui para o front. A gente sabe que vai ser player list, né? A gente colocou aqui player list. E a gente vai tratar cada um como player. Para cada um como player, a gente pega aqui th field. Não esquece de abrir o cifrão aqui, que a gente está falando de objeto. Então a gente precisa abrir o cifrão e as chaves. Aqui a gente vai pegar player, ID. A gente vai fazer a mesma coisa para os demais. Vou dar um Ctrl C aqui, senão vai ficar muito longo. E aqui a gente coloca os demais. Ó, aqui faltou aqui, ó, beleza. Aqui a gente coloca name e position. Aqui como exemplo, vamos colocar certo aqui, senão fica vazio. Tá. Vou parar a aplicação, vou dar em debug. Beleza. Vamos rodar aqui. E tá lá. Ah, pera aí, temos que arrumar uma coisa ainda. Ele achou as três, ou seja, ele rodou 3 vezes, que é o que a gente tem no banco, mas ele ainda não colocou aqui o nome, ou seja, ele repetiu isso daqui. Deixa eu colocar um value aqui para ver o que ele vai fazer. Para ver o que eu estou fazendo de errado. Vou rodar mais uma vez. Tá. Aqui eu estou tratando errado. Vamos ver o que eu estou fazendo de errado aqui. Deixa eu dar uma olhada em outro exemplo. Que a gente bate o olho e já vi que a gente está fazendo. É text. É por isso mesmo. Não é value e nem field. Por isso que a gente tem que saber a sintaxe do timeleaf, aprender a cada dia aí. É aquela tecnologia que eu nunca tinha mexido, tá? Então o text ele vai substituir. Vamos testar para ver se é isso. Olha lá. Tá lá o nosso banco, a gente já tem o listar, já tem o read ali funcionando do nosso CRUD. Já tem o Messi, o Neymar e o Haaland, a gente ainda não tem os botões que a gente vai criar. Mas a gente tem isso funcionando por enquanto, então vamos comitar ele aqui. Mexemos no layout, criamos as propriedades, vou colocar aqui um fit player read functionality. Por enquanto a gente só tem o leitura, não tem nenhuma leitura específica. Vamos colocar o list primeiro, em vez de read, que a gente sabe que a gente tem a lista inteira e não os detalhes. Tá, a gente já tem o nosso primeiro, já está com 23 minutos, mas tudo bem, vai ficar longo mesmo. É um CRUD do zero, então a gente tem todo um trabalhinho para fazer, mas não tem problema. Vamos lá agora para a parte de visualizar detalhes. Então a gente vem aqui nessa própria list, a gente vai criar um th. No caso vão ser 3, vamos deixar comentadas demais. Vem aqui th. Bom, aqui a gente vai ter o editar. Na verdade aqui é detalhes, que a gente vai atuar primeiro. Depois editar e aqui remover. Não vamos colocar o caminho ainda não, senão ele vai ficar chiando. Vamos só estilizar esse botão. Vamos colocar button. Aqui agora a parte de bootstrap. Vamos colocar um info e small. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com warning, para ele ficar amarelo. E aqui a gente coloca o danger, para ele ficar vermelho de remover. Tá certo, daqui a pouco, vamos ver. Vamos ver se ficou bom no front. Roda de novo o projeto, não deixei ele rodar a tempo, ó. Fiz caquinha. Vamos arrumar isso aí. Eu coloquei th, é td, aqui é dado.
Não é Thead, não faz parte da Thead. Até quebrou o negócio. Vamos ver como é que ficou. Opa, o que que tem de errado? Vamos ver. Tá. Será que ele fica depois? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tô fazendo. It para cada um, detalhes, posição. Ah, entendi. No caso aqui eu estou injetando ele direto. Ele deveria ser uma classe, né? Então eu vou colocar TD aqui. Deveria ser uma âncora para ele clicar. E ele vai ficar dentro. Essa âncora vai ficar dentro do TD. No caso, ele não fica bom dessa maneira. A gente faz isso daqui, ó. E voa lá, vai funcionar. Vou fazer isso aqui com os dois e eu altero um a um. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar mais fácil de entendimento. Aqui editar, aqui remover, beleza. Então a gente tem que usar a âncora dentro do TD, certo? Warning aqui e aqui um remove não, é danger. Para o projeto, roda. Beleza, vamos ver se ficou do jeito que a gente queria e tá lá. Beleza. Fechou no front aqui, beleza. A gente vai chamar esses detalhes agora. E aqui que vem a parte chata do TimeLeaf, que eu vou precisar dar uma olhada também. Se eu não me engano, vamos lá. thref igual cifrão. No caso aqui é caminho, né? Então é arroba, o caminho que a gente vai seguir. Arroba. Qual que é o controller? Como é que ele tá? Tá jogador. Depois a gente vai criar um agora que vai ser detail, né? Mas aqui ele tá em português. Ah, é verdade. Detalhes. E aqui a gente vai passar o ID dele. Tá aqui. Show. Só que no TimeLeaf a gente tem que tratar esse ID. E como é que a gente vai fazer isso? A gente abre parênteses aqui. ID igual, abre outro cifrão. E ID, não, player.id. Acho que é assim mesmo a sintaxe. Se não for, a gente corrige. Essa é a parte mais chatinha aqui, com certeza. Que a gente tem que ficar ligeiro para ver se está certo. Mas acredito que esteja. E aí eu vou copiar isso aqui para colocar nos demais. Faltou aqui. Opa. Não, vamos deixar que nem o outro ali, mais fácil. Tá? Aqui mesma coisa. Beleza. Só que aqui não vai ser detalhes, aqui vai ser um editar e aqui vai ser um remover, que é o caminho dele. Jogador, detalhes, ID, jogador, editar ID, jogador, remover ID. Belezinha. Só que ainda a gente não tem isso na controller. Isso daqui eu vou deixar comentado porque na teoria está pronto, só que a gente ainda não tem no controller que ele vai ficar chiando, vai ficar reclamando. Então eu vou tratar primeiro detalhes para depois ir por editar, remover e depois por criar. Então dessa forma, vamos lá. Vai ser um get mapping. Ainda não estamos falando de post. Editar detalhes, né? Perdão. E ID, que é o que a gente vai receber, correto? Beleza. Public string. Aqui get player page. Page detail page, pode ser. A gente vai pegar a página de detalhes. E aqui a gente vai receber um ID, então a gente coloca o @pathVariable, abre parênteses aqui e coloca ID, final int ID. Beleza. Vamos colocar aqui retorno vazio para ele parar de chiar. Tá ok. Temos aqui detalhe de correto. Bom, agora a gente vai ter que chamar o nosso serviço, player service, e vamos criar um find by ID que ainda não tem, que é procurar pelo ID
correto, a gente vai passar o ID, ele vai retornar para a gente um player, tá? Player, correto. E depois disso, já vamos criar aqui, ele vai retornar um model pro vai ter que retornar as informações. Aqui a gente coloca player e o player objeto. Voilà, tá pronto. Tá pronto nada. Vamos aqui no return e vamos para o nosso serviço para criar esse find by ID. Tá aqui. Vamos lá no nosso serviço, player service, public, aí o nome, o que ele vai retornar. O nome a gente colocou como find by ID. A gente coloca aqui return. Ele vai retornar para a gente o player, mas no caso, já vamos colocar dentro do return. Cadê o DAO? Player DAO e find by ID. E passando o ID aqui, ó. Final int ID que a gente passou aqui, ó. Beleza? Aí da service a gente vai puxar a DAO, find by ID, command, vai direto. Entramos na DAO, vamos criar o nosso método aqui, seguindo player find by ID. Se a gente colocar de novo, final int ID, certo? E aqui o que ele vai fazer dentro da DAO? Ele vai retornar para a gente o usuário. Pode ser que ele não ache, né? Então vamos tratar isso daqui a pouco. No caso aqui, ele vai dar um get nessa chave. A gente passou o ID, ele vai retornar. Caso não retorne, ele vai passar como null, então aqui é tranquilo. Aí ele volta para o serviço como null e para controller aqui também. Bom, aqui também a gente poderia usar uma validação aqui. Se o ID é nulo, né, e tal. If ID igual a null. Mas no caso aqui não precisa, né? No caso é int, né? Então, no caso, a gente vai clicar, a gente tem a certeza que ele vai pegar o detalhe. Então, a gente não precisa trabalhar nisso agora. Depois que a gente trabalha nisso na parte do post ali, parte do form. Beleza, temos serviço. E aqui na controller, ele vai retornar para a gente. Já não está reclamando mais porque a gente criou na service, na DAO. E tá ok. Só falta a nossa página que a gente ainda não tem, que a gente vai criar. Ela vai ficar dentro de player e de... O que a gente pode colocar? Um detail, isso. Aí a gente vem aqui no nosso front, em templates, player. Vamos criar aqui o HTML file, detail. Temos aqui, beleza. Vou ter que copiar mais uma vez aqui. Layout, decorate. E aqui a gente coloca... Preciso copiar lá o símbolo que eu esqueci o nome, mas tudo bem. Esse aqui, ó. E aí depois a gente coloca layout. Aqui a gente cria uma div e coloca th fragment. Aqui a gente precisa do fragmento de body. E vou lá, vamos colocar aqui um h1 para ficar como título. Detalhes do jogador. No caso ali ele já está mostrando tudo, né, na lista aqui. Então a gente pode criar outra informação para estar mostrando antes detalhes, não só isso, sabe? Mas como a gente está usando como exemplo, vamos trabalhar com isso não, mas seria mais interessante se tivesse isso. Ok, vamos rodar aqui o projeto para ver se ele está retornando o front ali para a gente. Beleza, rodou. Temos aqui a nossa lista de jogadores. Já removi aqui que eu deixei comentado aqueles botões. Vamos clicar aqui em detalhes. E beleza, ele está retornando para a gente de forma correta. Aqui, ó, dá para ver que ele está jogando o ID certinho aqui na rota. Então, tá ótimo. A gente só tem que tratar aqui. No caso, a gente já tem o list. Vamos copiar para não precisar ficar muito tempo nessa aula. Aqui a gente coloca dentro, certo? Remove isso daqui.
que a gente vai precisar só dessas informações, tá? Aqui ele vai retornar uma só, então não é it, é só um tr, ele vai colocar a informação de só um usuário, th, e aí beleza. Acredito que esteja correto agora, vamos rodar mais uma vez. Tá? Vamos clicar aqui em detalhes. E não está pronto, vamos ver o que eu fiz de errado. Antes disso, vamos colocar um title aqui, detalhes do jogador. Para ver se está certo ali, porque ele não está retornando nenhum título para mim. Qualquer coisa a gente vê em debug ali o que está rolando. Aí a página está correta mesmo. Vamos debugar aqui para ver, ó. Service, player, model attribute. Eu acho que esse TH aqui tá errado, é layout fragment, layout fragment. Layout é foda. Layout fragment. Eu acho que seja isso. E vou lá, exatamente isso. Tá pronto. Então a sintaxe é layout decorate. Então, layout fragment. Ok. Vamos testar com outro jogador, com Haaland aqui. E tá lá. Tá funcionando, então, por enquanto a gente já tem o list all para ver todos e os detalhes, que é para dar um read. Vamos comitar isso daqui também. Seleciona tudo. Vou colocar read aqui. E beleza, ou detail, né? Pode ser um player detail. Como ele deu um feio ali. Tá lá. Show de bola. 37 minutos. Agora a gente vai para uma parte que é fácil, mais rápida, né, no caso. A gente só vai. A única dificuldade eu acho que é trabalhar com form ali e tal. Porém, depois que a gente passou dessa parte básica que a gente precisa do controller, service e tal, vai ficar tudo mais fácil agora. Então, vamos trabalhar com o botão aqui de editar. Para isso, a gente vem na nossa lista, essa página que é o list, e descomenta aqui. No caso, eu vou dar um command barra descomenta. Vem com esse editar. A gente ainda não tem esse caminho, então vamos criar ele. Lembrando que a gente tem duas rotas para criar no edit. E primeiro a gente precisa de um get para pegar essa página. E depois a gente vai precisar de um post para poder editar o jogador. Então vamos aqui em editar. E a gente vai precisar do ID. Public string get edit page. Já que a gente coloca as informações ali. Opa. Torna vazio por enquanto. Ok. Vamos lá. A gente vai trabalhar com o mesmo esquema. A gente vai precisar do ID. Então a gente dá um path variable ID final int ID. E a gente vai ter o nosso ID. Só que a gente vai precisar retornar também o modelo, né? A gente precisa retornar as informações para a página. Então, ele vai passar para a gente o ID, a gente vai buscar e mostrar para o usuário na página de edição. E aí, dessa forma, a gente vem aqui em player, chama o nosso serviço e dá um find by ID, base no ID, que a gente já fez ali nos detalhes. Basicamente, o que a gente vai fazer? Ele é parecido com detalhes, vai visualizar, só que a gente vai retornar ele dentro de um input ali, ou seja, o usuário vai poder editar, ele não vai só visualizar. Tranquilo. Vamos criar aqui um model também, add attribute. Coloca aqui player e o player o objeto. E vou lá, vamos colocar a página aqui, que é player edit. Show! A gente tem aqui a controller pronta. No caso, a gente nem precisou criar serviço, já tinha pronto. A gente vai só mostrar a página. A gente vem aqui em Resources, Template, volta aqui para o nosso front. A gente vai criar uma página Edit. Já vou logo copiar isso aqui, ó, e fazer na mão de novo.
é melhor a gente não copiar, no caso aqui, fazendo na mão, que a gente vai pegando a sintaxe de forma mais rápida. A gente vem aqui, layout, decorate, assim que se aprende, né? Copiando tudo, senão realmente atrapalha ali a linha de aprendizagem. Aqui o título é editar jogador, o body aqui a gente vai seguir aquela sintaxe também, que, que é layout, decorate, create não, fragment, a gente precisa do fragmento, e o body, que ele pega lá do layout, aqui. Ok. Vamos colocar um H1, editar jogador, beleza, rodar em debug aqui para ver se está tudo ok, para ver se ele está gerando a página para gente. Opa. Aí beleza, vamos clicar aqui no Neymar editar e tá lá, carregou o front pra gente, ou seja, já está comunicando, já está redirecionando, então isso é ótimo. Vamos trabalhar agora na parte aqui de criar os inputs, no caso aqui a gente vai precisar criar um form, certo? A gente vai precisar criar um form para poder enviar. Aqui a gente precisa prestar muita atenção, é uma parte muito importante. E vamos lá, como que a gente pode começar? Primeiro eu vou colocar um método aqui que é um post. E aqui a gente coloca THAction, que é a ação que ele vai rodar aqui. Arroba é o caminho. No caso, ele vai trabalhar com faculdade não. Jogador. E vamos colocar um atualizar, que é uma rota que a gente ainda vai criar lá dentro da nossa controller. E aqui a gente coloca uma classe também para poder utilizar melhor. Form Group, que é do Bootstrap. Beleza. Dentro desse form, o que, que ele vai ter? Vai ter uma div aqui com o nome. Mas vamos criar uma como exemplo aqui primeiro. Depois a gente dá um Ctrl V. Aqui form group, call 12 para ele pegar a página inteira. Bom, aqui a gente coloca uma label, vai ter o nome. E aqui a gente coloca o input. Tá, esse aqui é o esqueleto, a gente vai precisar colocar as informações aqui dentro ainda. Na label aqui a gente coloca o nome do jogador, vou colocar só nome. O input aqui é do tipo texto. A gente precisa trabalhar com a classe aqui para trabalhar com ele, é um form control, para ele pegar toda a utilização ali do Bootstrap. Temos aqui type text, class form control. Ok. E o que mais podemos fazer aqui? Vamos colocar o nome dele, no caso aqui vai ser literalmente name, que é o nome do jogador. E o ID também name. Agora do TimeLeaf a gente coloca o name ID. E o field, ele vai ser um objeto de player ponto name, né? Perdão pelo esse ID aqui, é name. Vamos dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá ok. Vai ser exatamente isso. Esse label aqui, vou ver se eu vou utilizar ele primeiro. Vamos criar aqui a outra, que seria a posição. Acho que a gente tem nome e posição só, né? Então, vamos trabalhar com nome e posição. A gente altera aqui o ID position, certo? Posição. E aqui a gente precisa deixar um ID hidden, né? Escondido, type hidden, que é que a gente vai mudar para o nosso form, né? Então é thvalue, se eu não me engano, ou field, acho que field é melhor. Vamos vir aqui e passar o ID, player.id. Voilà, tem que ter um botão para poder enviar também, né? Então type submit, salvar. E vou colocar uma classe aqui do Bootstrap, btn success, vou colocar um small. Agora vamos rodar para ver como é que ele tá. Ver se a gente ajeita mais algumas informações. Vou dar F5 aqui e beleza.
Tá ótimo, já tá retornando as informações aqui. Ou seja, ele já está integrado, a gente já colocou tudo certinho. Só vou colocar um margin button 2 pixels aqui para ele dar um espaçamento. Vou rodar o projeto mais uma vez. Bora lá. Show. Aí fica mais tranquilo. A gente já tem aqui o nome, a posição, certo? A gente clicando em aqui, ele vai salvar. Mas como a gente ainda não mapeou na controller, ele não vai funcionar. Mas vamos lá, que a gente vai fazer isso agora. Vamos lá, player controller, jogador atualizar que a gente criou. No caso aqui ele é um post, como dito aqui no nosso form, post, ele vai atualizar, a gente vai mandar informações para serem alteradas. Aqui a gente colocou atualizar, né? Isso, deixa eu dar uma olhada. Não, jogador atualizar é correto, é exatamente isso. Vemos aqui em public string get, no caso aqui é update, né? Update player. O não return aqui, ele depois de salvar, ele vai redirecionar, então a gente dá um redirect barra jogador de listar. Ele vai voltar para a página de listar depois que a gente editar. E aqui a gente tem que chamar o nosso serviço, né? Mas para isso a gente vai precisar pegar aqui o nosso objeto. No caso, ele já vai mapear para a gente. A gente coloca aqui um college. E ele, que college? Estou viajando. Fui fazer o outro ali. Tava com college na cabeça. Beleza. Aqui ele vai retornar para a gente um objeto já do tipo player. E aí para isso, a gente vai vir aqui em player e vai chamar o nosso serviço. Updated player, né? Vai retornar. Vai chamar o nosso serviço, player service. A gente vai dar um update que a gente vai criar e passar ele, passar o objeto para dar o update. Beleza. Só isso que a gente vai precisar fazer de update. A gente não precisa retornar para o usuário ali, já que ele vai dar um redirect e vai voltar para cá e vai listar a página para a gente. A gente só precisa ir lá na service e criar esse update que a gente ainda não tem. Vamos lá? Public player, public player e update. Aqui a gente precisa do nosso objeto player. Beleza. E aqui a gente vai chamar a nossa DAO. No caso, deixa eu dar o update aqui. Ele vai reclamar que ainda não tem, mas não tem problema. Antes de chegar aqui, a gente vai trabalhar no nosso service para ver se os dados se foram preenchidos corretamente. Senão a gente nem manda para DAO, não faz sentido. Então a gente vem aqui, vamos dar um if e dar um get aqui no player, ver se o nome dele não está vazio ou o nome dele ou a posição não está vazia. Se uma das duas estiver vazia, o que a gente vai fazer? A gente não vai deixar ele prosseguir. Aqui eu coloquei set sem querer. Get position is empty. Se uma das duas estiver vazia, o que a gente vai fazer? Opa. A gente vai retornar null e ele não vai criar nada pra gente. Não vai fazer nada. Então, beleza. E caso não esteja vazio, ele vai mexer aqui com a nossa DAO, que é o que a gente quer no cenário de sucesso. A gente vem na nossa DAO, public player update final user player. No caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar, né? Então, antes de dar esse return, o que eu vou fazer? A gente vai pegar esse player e o que eu posso fazer aqui? Deixa eu dar um return player. No caso, eu vou colocar ele dentro do mapa, certo? Então, eu pego o database, put player get id e player. Beleza, basicamente é isso, né? Ele vai pegar ele mesmo e retornar ele mesmo. Porque ele vai adicionar e tal, não tem muita informação a mais. Pego o ID, tal, show.
Ele vai retornar aqui para a nossa service. Retornando para a service, ele vai retornar para o nosso controller. Ele vem aqui em atualizar. Vamos ver o que ele está fazendo para a gente. A gente também não vai precisar mexer com esse update player, mas vamos deixar aí. E beleza, vamos rodar para ver o que está acontecendo. A teoria para funcionar. Bora aqui em listar. Vamos editar aqui o Haaland. Vamos colocar Grealish e meia. Salvar. Tá lá. Tá funcionando o nosso edit já. O Haaland agora é o Grealish meia. Tudo funcionando, ok. Clicar em detalhes aqui, a gente vai ver as informações dele. Show de bola, a gente já tem o edit, já tem o read e o edit ali. Update, né? Mesma coisa. Então vamos comitar. App, de player, edit, functionality, show, commit anyway. Show de bola, agora vai ser muito rápido. Agora a gente vai ter o que? Um create e um delete, que é muito rápido mesmo. Vamos lá pro... No caso desses detalhes aqui, ele está chumbado o valor 1, que a gente estava usando como exemplo. Então a gente pode até remover ele, mas não vamos fazer isso não. Vamos cuidar da parte do remover, a gente vai voltar para a lista aqui. Vamos descomentar. Retornar ele aqui. Beleza. Jogador remover ID. A gente já vem aqui na nossa controller. A gente vai trabalhar com get mapping. Remover. No caso, ele está sendo bem simples. Ele vai clicar no botão e automaticamente ele remove. Não tem um diálogo ali, alguma coisinha para confirmar e tal. Mas por coisa de aprendizado, você pode até implementar aí para aprender um pouco mais. Mas aqui a gente vai clicar, ele vai remover, então a gente vai chamar essa rota e removeu e já era. Coloca aqui remove player. Remove player. E aqui a gente vai pegar o ID. Vamos remover ele pelo ID. Mais fácil, né? No caso aqui a gente dá um path variable ID. A gente vai precisar do ID. Final int ID. Beleza, não precisa de um model. A gente vai retornar para a lista igual a gente fez aqui. Então a gente repete esse mesmo processo. Depois de tudo ele vai voltar para a lista. Mas antes disso, o que ele vai fazer? Vamos retornar um boolean aqui, se foi removido ou não. Então a gente coloca um boolean removed player. Removed player. A gente vai chamar a nossa service. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai dar um remove, que ainda não tem. A gente vai criar e a gente vai passar esse ID para remover. Command aqui, a gente vai para service. Correto. Show. Bora criar então o remove public boolean. A gente vai botar um booleano remove tal. E aqui é final int id. E a gente vai chamar a nossa DAO return DAO remove id. Show. Ele é bem pequeno mesmo, porque vai bater no mapa, nosso fake database, e vai remover. Então a gente vem na nossa DAO public boolean remove final int id return database. No caso aqui ele vai reclamar, porque quando a gente remove do mapa ele retorna o próprio objeto. E no caso aqui a gente está retornando booleano, mas não tem problema, a gente vem aqui e passa, a gente vai dar um remove e vai passar o ID a ser removido, ele vai reclamar. O que a gente vai fazer? Vai fazer o if aqui, ternário, né? Para poder, olha lá, o que a gente vai fazer? Se removeu, ou seja, se ele retornou alguma coisa, se ele retornar diferente de null, quer dizer que ele removeu alguma coisa. E se ele removeu alguma coisa, a gente vai colocar como true, ou seja, foi removido. Já se ele não retornar, se ele for null, ele retorna como false. Então, show de bola, terminamos aqui a DAO, service, vai retornar a mesma coisa. Controller, ele vai puxar para cá. E beleza, na teoria é para funcionar. Vamos lá, mais uma vez, rodar o projeto. Deixa eu dar um build ali do Maven. Tá, show. Dá um F5, é para aparecer aqui. Vamos vir aqui no Neymar, remover Neymar. Não deu, vamos ver o que eu errei.
Acredito que eu ainda... Ah, quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada como é que a gente colocou aqui, ó. Eu coloquei o ID aqui, ó. Vou colocar o ID aqui, pô. ID. Não adianta eu colocar o path variable aqui e não colocar o ID. Então, vamos lá colocar para rodar de novo. Show. Foi. Dá um F5. Vamos remover o Haaland aqui, que o Neymar não quer ser removido, não. Tá lá. Funcionando. Show de bola. Já tá funcionando, então, read, read only. Já tu consegue ver os detalhes, ver a listagem de todos. Remover. E agora tá faltando o último, que é o create. Vai dar quase 1 hora de aula aí, então tá bem completa. Vamos comitar já o delete, remove, add the player remove functionality, show, commit anyway. E vai faltar só o create, que a gente vai trabalhar nele agora. Vamos fazer ele rapidão para poder finalizar aqui o nosso CRUD. Show. Então, para isso, a gente vai trabalhar aqui em, vamos ver o layout como é que tá. Que a gente vai criar no create, vai criar aqui, ó, jogador criar. Então é criar o nome que a gente colocou na controller, a gente vai criar aqui a rota de criar. São duas rotas, primeiro a gente vai entrar na página para criar e depois para registrar realmente no nosso banco. Primeiro a gente pega a página e depois a gente cria a rota de post ali. Então vamos lá, criar public string create player, certo? Create, no caso aqui ele não vai criar, a gente vai dar um get player page, a gente vai apenas mostrar a página de criação. Vamos dar um retorno vazio aqui por enquanto, para ver tal. No caso aqui a gente coloca um final player, que a gente vai mostrar que esse vai ser o objeto que a gente vai trabalhar ali, vai ser a classe que a gente vai trabalhar no form. Então a gente deixa o final player e show. Acredito que aqui a gente não precisa mexer, né? A gente não vai precisar de service nem nada, então a gente vai retornar a página que vai ser o create. Mas antes disso a gente precisa acessar que é player, né? A página, a pasta player, depois create, pacote player create. Então a gente vem em player create. Vamos lá, criar usuário, vamos treinar mais uma vez. Criar usuário, vou deixar maiúsculo aqui. Tá? Aqui vamos isso mesmo. Tá? Aqui tem que ter uma paradinha. Aqui a gente copia. Deixa eu tirar esse layout daqui, DT, a gente não precisa também. Só precisa disso daqui, ó. Que eu ainda não sei no teclado, mas depois eu vou dar uma olhada. Beleza, e aqui no body a gente cria uma div, porque a gente vai pegar o fragmento ali do layout pra gente não perder. Fragment, correto, e body, que é o que a gente precisa. Show! Agora, para ver se está funcionando, vamos dar um H1 aqui, criar usuário. Vamos rodar o projeto mais uma vez. Debug. Show. Aqui vai voltar o nosso banquinho, o fake banco. Criar, beleza, está retornando a página para a gente. Primeiro passo já foi feito. Agora a gente precisa aqui criar no nosso front o form que a gente vai utilizar para poder criar o usuário. Realmente, né? No caso aqui nem é usuário, é jogador. Bom que a gente está repassando aqui e dando uma olhada. Deixa eu ver se eu coloquei errado mais alguma outra informação no front. Tá, beleza. Vamos lá então para criar jogador. Aqui a gente já tem o editar, a gente pode reaproveitar o editar. Vamos pegar aqui o form do editar para a gente gastar menos tempo. Ele vai ficar dentro dessa div aqui. Show. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais tranquilo. Post, aqui a gente vai criar uma rota que vai ser registrar, tá?
Tal, 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 nananã, nananã. Certo. Aqui vamos colocar um criar em vez de salvar. Tá. Beleza. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos rodar o projeto para ver o que ele vai reclamar. Vamos ver. Tá aqui. Funcionando, né? Até então, acredito que sim. Temos o nome e a posição. E o criar. Temos o front aqui, ok. Agora a gente vai voltar para controller para poder finalizar. Deu 1 hora. Dá 1 hora e 5 aí no máximo. Então, vamos voltar aqui. E o que, que a gente precisa? No criar tá certo. A gente vai ter um post agora. Que nem a gente fez no editar. No caso aqui vai ser registrar public string create player final player que ele vai receber exatamente esse objeto e aqui ele vai dar um redirect para listagem, redirect jogador listar. Show de bola. Mas para cá a gente precisa usar a nossa service para poder criar. Vamos colocar um create aqui, pode ser um add, pode ser create mesmo, que ele vai retornar para a gente o próprio player. Se a gente quisesse trabalhar com ele ali e tal, no caso a gente não vai, mas vamos deixar assim. Created player. Beleza, vamos lá na nossa service. Lá na nossa service, player service, e vamos criar o último, que é public player create. E aqui a gente tem que passar o nosso objeto, né? Para ele criar. Então aqui a gente coloca final player player player. Beleza, temos aqui então o nosso serviço que ele vai chamar o database. No caso aqui a gente coloca o cenário de sucesso primeiro. No caso é o inverso, correto? Mas vamos fazer assim. Vamos colocar um create que ainda não existe. E beleza, antes disso, o que a gente vai fazer? A gente vai checar se, como a gente está na service, a gente vai colocar as regras de negócio aqui. Se nome está vazio, se o nome estiver vazio, o que ele vai fazer? Retornar null. E não só o nome, a gente coloca nome e a posição. Ou a posição, né? Se um dos dois estiver vazio, ele retorna como null, ele não deixa prosseguir até o nosso banco. Beleza. Tá show aqui. Ou se player estiver vazio também, né? Retorna null. Show de bola. Isso é a mesma coisa aqui para update. Vou colocar aqui se o player for null, ele bate aqui e retorna como nulo. Show de bola. Agora tá faltando só a DAO. A gente vem aqui em public player remove final. Aqui a gente tem o nosso player return database. Aqui ele vai adicionar. Só que no nosso form aqui a gente não tem um ID, ou seja, como a gente não está criando de forma dinâmica ali, a gente não tem um banco, a gente está simulando, a gente precisa criar um ID para ele. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um player set ID e generate next ID que a gente implementou antes. Dessa forma, a gente vai dar um return database e vamos dar um put dentro desse mapa com o ID dele mais o próprio objeto em questão. Posso até fazer isso daqui, ó. No caso ele vai retornar ele mesmo, aqui não tem outro, não vai ter trabalho, então tá tranquilo. Caso a gente precisasse atualizar só algumas informações, a gente trabalharia aqui, daria um set, retornaria um objeto novo, mas como a gente vai atualizar tudo aqui, não tem nenhum problema.
Só tem um problema aqui é create, não remove. Não sei porque eu coloquei isso. E tá lá. Tá aqui show. O serviço tá ok. A controller aqui também tá ok. E beleza, vamos rodar o nosso projeto. Acredito que vai ser a última vez. Vamos que vamos. Rodou. Vamos voltar aqui para listar. Beleza. Vamos criar o nome. Vamos colocar Vini Júnior, atacante. Cria e tá lá, Vini Júnior, atacante. Já colocou o ID certinho também. Vamos ver aqui os detalhes. Tá funcionando também. Tudo ok. Que mais? Vamos editar ele. Vini Júnior dos Santos. Virou lateral agora. Pra ver se o editar tá funcionando. Tá lá. Tá funcionando também. E vamos remover ele. Show de bola. A gente terminou o nosso CRUD. Bora comitar o resto, que é the player create functionality. E show de bola. 1h05. Deu pra correr, mas deu pra passar pelo CRUD inteiro. E é isso. Espero que você tenha gostado aí. Tamo junto e valeu.